Queridos irmãos e irmãs, nós começamos a escutar a palavra de Deus através daquela longa oração do profeta Daniel, que precede todas aquelas revelações impressionantes do livro de Daniel, que nos falam a nós cristãos de uma forma tão forte, tão clara sobre Jesus Cristo. Antes que Daniel recebesse todas essas revelações, ele faz uma grande confissão, não somente do seu pecado, mas de toda a situação do seu povo, colocando diante de Deus e descobrindo diante dos olhos de Deus toda a miséria, todo o pecado, toda a escravidão em que ele e o seu povo se encontravam. Então termina com essa súplica, com essa afirmação: a nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, pois que pecamos contra Ti. Então, aqui é aquela famosa, expressão vergonha na cara, que a gente diz tantas vezes: fulano não tem vergonha na cara. O Papa Francisco, nessa explicação que ele deu sobre a confissão, que nós colocamos aqui no nosso folhetinho da nossa paróquia, ele diz assim, como uma pessoa dizendo para ele: eu tenho vergonha de me confessar. E aí ele diz: a vergonha é uma coisa boa. Muitas vezes ele repetiu isso, a vergonha é algo bom. Ele até diz, lá nos nossos países latino-americanos, quando uma pessoa é corrupta, a gente diz: essa pessoa não tem vergonha, é um sem vergonha. Então a vergonha é uma coisa boa, é um sinal de que você não concorda com o pecado, você não está de acordo com aquele teu pecado, você não está conformado com ele, você não está dizendo: eu sou assim, não tem jeito. Não, você está com vergonha, a vergonha é um sinal. Mas aí o Papa Francisco continua, como todo sinal, se a vergonha é um bom sinal, mas como todo sinal, ela nos convida a ir além. Quando você não para no sinal, se você está no meio da estrada e diz Guarapari a 21 quilômetros, você não para ali dizendo: cheguei em Guarapari. Não, é um sinal. Você tem que dizer: ainda tenho que andar mais 21 quilômetros. Então, a vergonha é esse sinal, ela te leva a ir adiante, a não parar no sinal, mas ir de acordo, ao encontro de Deus, Essa mesma explicação lembra muito as palavras que a gente escutou do profeta Daniel: a nós resta-nos ter vergonha, mas a Ti, Senhor nosso Deus, cabe a misericórdia e o perdão. Então ele diz assim: você tem vergonha do teu pecado e pode ter vergonha de você mesmo, mas saiba que Deus não tem vergonha de ti. Deus não tem vergonha de ti. Quando Ele olha para ti, Ele olha para um filho, para uma filha muito amados. Então, não tem vergonha porque você pecou. Não tem essa vergonha de ti. Na parábola do filho pródigo, o pai corre ao encontro do filho, se atira ao pescoço do filho, não para estrangular o filho, mas para dar um abraço forte nele. E o filho está todo sujo, acabou de
percorreu uma estrada, está com a roupa esfarrapada, está todo sujo, antes de voltar para a casa do pai, servia num chiqueiro. E o pai dá um abraço naquele filho cheirando a porco, cheirando a chiqueiro. Não tem vergonha de dar esse abraço. Pois eu imagino que esse pai mandou lavar a roupa dele, né? Porque deve ter ficado toda com um cheirinho nada agradável, né? Mas o primeiro impulso dele foi dar um abraço forte no seu filho, né? Porque por trás daquela roupa, daquele cascão, daquela sujeira, está o filho bem amado que eu acabei de reencontrar. E essa é a alegria. Por isso, o Papa Francisco termina dizendo que a confissão é o sacramento da alegria, porque é justamente esse abraço do Pai que nos acolhe com toda a nossa sujeira, né? E com toda a nossa vergonha. E assim como o Senhor é misericordioso conosco, assim só nos resta, né? Mesmo que a gente muitas vezes não tenha a força para se superar, para vencer totalmente o pecado, muitas vezes que a gente se enxerga tão fraco que a gente logo imagina e calcula que muito provavelmente vamos cair outra e outra e outra vez, né? Mas tem uma coisa que a gente pode fazer, que é ter misericórdia dos nossos irmãos. Toda pessoa que leva uma luta contra o pecado, às vezes de muitos anos, tem uma hora que ela já não consegue mais ficar impaciente com ninguém, porque aí sim dá aquela vergonha na cara, né? A famosa vergonha, sim. Com que cara eu vou ter impaciência com o outro, se Deus tem tanta paciência comigo? Se Ele é tão paciente comigo, como é que eu posso ser impaciente com alguém? Então aí, por meio do nosso pecado, mas curado, transfigurado pelo amor de Deus, Ele vai nos tornando misericordiosos, pacientes, compreensivos com o nosso próximo. Que seja esse, irmãos e irmãs, o nosso propósito, né? A gente abrir essa porta da misericórdia do nosso coração, para receber de mãos cheias misericórdia infinita do Pai.